Bom dia, queridos ouvintes. São 7h15 da manhã, horário de Brasília. Eu sou Wagner Menezes e está começando o Conexão J5. Hoje vocês vão conferir a entrevista que o repórter Matheus Fantoni fez com a professora universitária e pesquisadora de dados, Marcela Tessarulo. Ela vai contar um pouco sobre sua experiência como professora em tempos de pandemia. Traremos também os destaques do dia com o repórter Vinícius Brandão. Ele falará sobre a distribuição de vacinas no Brasil, festas clandestinas que estão ocorrendo e sobre a reivindicação de educadores no Rio de Janeiro para serem integrados ao grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. As notícias do dia ficam por conta de Juliano Ricardo e os boletins informativos com Hugo Soneghetti, falando sobre o mundo, entretenimento, esportes e do nosso estado. No ar, Conexão J5. Nosso repórter Vinícius Brandão traz as informações em destaque. Excluídos do grupo prioritário, educadores da rede privada no Rio cobram vacinas. A exclusão dos professores da rede particular dos grupos prioritários de vacinação contra o Covid-19 no Rio de Janeiro causou indignação. A ausência foi sentida após um comunicado oficial expedido no sábado 17 pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, que determinou apenas a imunização preferencial dos profissionais das unidades públicas. Para tentar reverter a situação, o Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região entrou com uma ação no plantão judiciário do Tribunal de Justiça nesse domingo, 19. Até a última atualização, o juiz encarregado ainda analisava o pedido. Rave clandestina com mais de 300 pessoas é interrompida em Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais encerrou neste domingo 18 uma rave clandestina na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais chegaram até o local por meio de uma denúncia anônima. Mais de 300 pessoas se aglomeravam sem uso de máscaras e ingerindo bebidas alcoólicas. Havia também uma piscina usada pelos frequentadores. De acordo com a PM, 2 homens foram responsáveis por organizar a festa, um de 26 anos e outro de 30. Eles foram encaminhados para a delegacia e vão responder na justiça por desrespeitarem as regras sanitárias contra o Covid-19. O Ministério da Saúde diz que capitais terão prioridade para receber vacina da Pfizer. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio Cruz, afirmou nesta sexta-feira, 23, que o primeiro lote das vacinas da Pfizer começam a ser distribuídas exclusivamente às capitais brasileiras. O carregamento de 1 milhão de doses deve chegar no dia 29 de abril no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, como antecipou a CNN, e já no dia 30 passam a ser distribuídas para as capitais dos estados. De acordo com o secretário, ainda estão sendo estudadas as questões logísticas de transporte do imunizante para municípios menores. Juliano Ricardo, quais são as principais notícias do dia? Notícias. Pesquisadores do Instituto Butantan identificaram pela primeira vez no estado de São Paulo a presença da variante sueca do novo coronavírus. Além disso, a rede de monitoramento identificou um novo caso da variante sul-africana. As mutações fazem parte da dinâmica natural do novo coronavírus, e nem todas as mutações são motivos de alerta para os cientistas. A variante sueca é considerada uma variante de interesse, o que indica que ela é acompanhada, mas ainda não foi associada ao agravamento da pandemia. Já a variante sul-africana é considerada uma variante de preocupação. Assim como a brasileira, ambas com mutações associadas a um maior potencial de transmissão. Segundo a diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, os estudos sobre os achados agora vão avaliar como a doença vai afetar os pacientes infectados pelas variantes e também como a vacina Coronavac atua diante dessas variantes. A diretora afirmou que os estudos sobre o impacto das variantes sobre o imunizante estão em andamento e devem ser apresentados para a Anvisa até o final do mês. Para a variante que se tornou predominante na segunda onda no Brasil,
já existem estudos que apontam que a vacina teve eficácia contra a variante brasileira do coronavírus identificada pela primeira vez na capital do Amazonas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nessa última segunda-feira, dia 26, que há dificuldade no fornecimento de vacinas para a aplicação da segunda dose da Coronavac, utilizada contra a Covid-19. Queiroga deu a declaração ao participar de uma sessão do Senado que discute medidas do combate à doença. Nas últimas semanas, municípios de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amapá e Paraíba limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação. Na Paraíba, a Justiça chegou a determinar a aplicação da segunda dose após a ação do Ministério Público. Há cerca de um mês, em 21 de março, o Ministério da Saúde mudou a orientação e autorizou que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a segunda dose fossem utilizadas imediatamente como primeira dose. Ao participar da sessão no Senado nesta segunda, Queiroga disse que o governo emitirá uma nota técnica acerca desse tema. Em outro trecho da sessão, o ministro da Saúde afirmou que o número de óbitos registrados em 2021 mostra a gravidade da doença. Ao todo, até este domingo, dia 25, o Brasil registrou 390.925 mortes pelo Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Aos senadores, Marcelo Queiroga afirmou que ações como a campanha de vacinação representam esperança de uma solução mais eficaz para o enfrentamento da pandemia. O ministro da Saúde volta assim a defender algumas medidas recomendadas por especialistas como forma de prevenção. Agora, Hugo Soneghetti informando sobre o mundo, esporte, entretenimento e o nosso estado. Internacional. Derek Chauvin é declarado culpado pela morte de George Floyd. Um grupo de 12 jurados declarou na última terça-feira, 20, que o ex-policial Derek Chauvin é culpado pela morte de George Floyd em maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos. A morte de Floyd, causada por uma asfixia em uma abordagem policial, causou revolta ao redor do mundo e culminou em diversos protestos contra o racismo e a violência policial. Apesar da condenação, a pena de Chauvin ainda deve demorar cerca de 2 meses até ser anunciada. Esportes. O projeto da Superliga Europeia de Futebol é suspenso após desistência de clubes. O grupo de organizadores da Superliga anunciou oficialmente, na última terça-feira, 20, que o projeto liderado por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi suspenso. A Superliga, que contaria inicialmente com as participações de Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Juventus e Inter de Milão, teve sua existência ameaçada após a saída de todos os clubes ingleses, devido à pressão feita por torcedores ao redor do mundo. A debandada desse grupo abriu o caminho para que os 3 clubes italianos também deixassem o projeto, além do Atlético de Madrid. O anúncio dos organizadores garantiu, no entanto, que eles continuarão buscando viabilizar um novo torneio europeu de clubes. Espírito Santo. Adolescente de 15 anos é morta com tiro na testa em Cariacica. Raíssa da Silva Souza, de 15 anos, foi assassinada com um tiro na testa no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. O crime aconteceu na tarde deste sábado, 24, e a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito. Segundo a família, o autor do crime seria um jovem de 26 anos com quem Raíssa morou por 2 anos. A Polícia Civil informou que o caso continuará sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Entretenimento. E3 2021 será realizada de maneira virtual e gratuita. A E3, uma das feiras de games mais importantes do mundo, acontecerá de maneira virtual e gratuita. O evento, que acontece anualmente, costuma lotar o Centro de Convenções de Los Angeles e, após ser cancelado em 2020 devido à pandemia, passará por adaptações para ser realizado nos dias 12 a 15 de junho. Grandes desenvolvedores de games, como a Nintendo, Microsoft e Ubisoft, já confirmaram presença, diferentemente da concorrente Sony, que ainda não se manifestou sobre a participação no evento desse ano.
A pandemia do novo coronavírus alterou a dinâmica das unidades de ensino, precisando realizar atividades à distância desde meados de março de 2020. Alguns dizem que, com o mundo, os professores nunca mais serão os mesmos após a pandemia. Será verdade? São postas novas ferramentas e metodologias para adaptar as aulas a um novo formato, considerando que, com o fechamento das unidades estudantil, os professores possuem medo de perder laços com os alunos. Matheus Fantoni entrevistou a professora universitária e pesquisadora de dados, Marcela Tessarolo, para falar da rotina e dificuldades com a nova adequação de ensino. Confere aí. Meu nome é Matheus Fantoni Miguel. Estou aqui para entrevistar você, Marcela Tessarolo. Eu agradeço a sua presença. Eu estou aqui porque eu tenho certas perguntas para você, como uma professora da Universidade Vila Velha. E como você também sabe, a sua situação em relação às suas dificuldades na pandemia em vários aspectos. Eu te faria as perguntas agora. Tá combinado? Combinado, Matheus. Obrigada pelo convite. Ok. Começando, em sua experiência e opinião, no período da pandemia, como tem sido sua experiência em gravar vídeos para interagir com sua escola ou universidade? Então, Matheus, a pandemia desafiou, né, todos nós professores. É mais desafiador preparar uma aula online do que uma aula presencial, né? Essa aula online exige um planejamento maior, justamente porque a gente não tem, né, aquela proximidade do aluno face a face, e que só de estar presente, só de estar no mesmo ambiente, isso já fomenta um debate. Como a gente está com as aulas online, o planejamento que a gente precisa fazer e pensar são estratégias de como motivar a participação e o debate em sala de aula. Então, quais são as novas ferramentas e metodologias que você tem usado para se adaptar a essas aulas online, além do computador, é claro? Então, eu invisto num misto, né, de aulas teóricas com exemplos de mercado, aliando aí teoria e prática, sempre trazendo exemplos de mercado para o aluno entender como é que a teoria se aplica no dia a dia, seminários, ciclos de debate, né, produção de textos, né, para os alunos de jornalismo. Enfim, é um leque de possibilidades de aprendizagem, vídeos, né, e uma possibilidade que é muito bacana para como a gente está, né, no ambiente virtual, é possibilitar palestras com profissionais de renome no mercado, que numa aula presencial teria um custo de viagem, né, de avião, de hotel, né, de disponibilidade de mais tempo desse profissional para dar uma palestra, por exemplo. E aí a gente tem vários exemplos de palestras nacionais e internacionais nas minhas aulas, possibilitadas pelo link, né, do Microsoft Teams, que a pessoa já entra ali e já tem contato com os alunos para troca de experiência. Ok. Então, em sua perspectiva como professora, qual é a sua perspectiva sobre a volta das aulas presenciais em 2021? Então, Matheus, eu acho que a gente precisa de estar num ambiente mais seguro, né? Hoje a pandemia está em risco extremo no Espírito Santo ainda, o que impossibilita essa volta das aulas presenciais. A boa notícia é que já começou a vacinação para os professores, né? Os professores do Espírito Santo já começam a ser vacinados, então eu acredito que no segundo semestre de 2021 a gente consiga voltar, né, às aulas presenciais. Ok. Então, eu soube que você tem um filho menor. Qual é a idade dele? Então, eu sou mãe do Pedro, de 9 anos, e da Beatriz, de 4 anos. Eles também estão em aulas virtuais. Então, eu já soube que existiram relatos de professores com dificuldade em trabalhar com filhos pequenos em casa, principalmente por exigirem, na maioria das vezes, a atenção da mãe. Como isso deve ter sido para você?
Matheus, então, no início eu fiquei muito dividida, né, entre trabalho, eu faço doutorado também, e as crianças em casa, mas pela manhã, nos dias que eu não estou dando aula, a manhã é deles. Eu já entendi que eu preciso realmente dar atenção para eles terem o melhor aproveitamento. Principalmente a Beatriz, de 4 anos, que eu preciso estar do lado, motivando, incentivando, né? E a gente tem tido ótimos resultados. E não adianta deixar a criança na frente do computador e não estar junto, né? Ajudando, tirando dúvidas, enfim. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Mas que é extremamente necessário. E eu percebo que o Pedro já é mais independente, já tem 9 anos, já saca tudo de computador. Ele me exige muito menos, né? Ele só me chama realmente quando tem algo que ele não sabe mesmo como fazer. Mas já a Beatriz, não, ela está alfabetizando, então ela precisa de ter alguém do lado ali ajudando. E é impressionante a diferença de amiguinhos dela, que as mães ou trabalham o dia inteiro, ou não conseguem ficar no computador, não tem paciência, e para a Beatriz já está escrevendo várias palavras, já escreve o nome, já reconhece sílabas, assim, ela já está assim, semi-alfabetizada. E outros colegas que não acompanham as aulas online já estão com mais dificuldade. Então, assim, a gente acha que não está aprendendo, mas pelo contrário, assim, é efetivo o aprendizado também, né, de forma virtual. Ok. Então, continuando, você acredita que os professores nunca mais serão os mesmos quando essa pandemia acabar? Eu acho que a pandemia trouxe aí uma série de novas possibilidades de aprendizagem. A gente, por exemplo, essa questão de ter palestras pelo computador, por lives, nessa questão toda de debates que a gente consegue reunir vários profissionais de mercado debatendo sobre assuntos importantes, não necessariamente terão que ser presenciais, a gente pode sim trabalhar isso de forma remota. E também outras questões de tecnologia mesmo na educação, uso de vídeos, né, de outros recursos, acho que continuam aí depois da pandemia. Muito bem. Continuando, como tem sido a sua saúde mental nesta pandemia? Então, Matheus, eu estou um pouco mais ansiosa e eu tenho buscado, assim, caminhar na praia, tentado ter alguns momentos mais para relaxar mesmo, porque a gente fica um pouco apreensivo, né, de estar o dia todo em casa, né? E eu saio de casa para ir na UVV trabalhar, mas o restante do tempo é o tempo todo em casa. Então isso assim vai deixando a gente um pouco angustiado, né? O ser humano é um ser social, né? A gente gosta de conviver com as pessoas, gosta de sair, e isso não está sendo possível. Então, assim, eu tento, né, manter um equilíbrio. Estou mais cansada, mais estressada, para tudo, né? Vamos fazer outra coisa, vamos relaxar um pouquinho, né? E depois volta para as atividades, porque a gente tem que fazer um equilíbrio no nosso dia a dia, né? Muito bem. Então, tipo, a maior dificuldade do ensino remoto é a falta do no olho a olho das interações entre professores e alunos. Então, como você tem lidado com a grande diferença entre não poder dar as caras para os professores em sala presencial do que simplesmente falar com eles online? Então, uma coisa que incomoda muito em aula online é que dificilmente um aluno de universidade liga a câmera para assistir a aula, né? É diferente no ensino fundamental, na educação infantil, que todas as crianças estão com câmeras ligadas. E aí você né, tem essa interação maior. No início, nossa, eu ficava muito agoniada, porque você fala com o computador, né, gente? Pensa bem, você fala com uma tela preta, você fala para um slide e dá a impressão de que não tem ninguém do outro lado, né? Mas a gente acaba acostumando, porque, né, e até respeitando, né, a vontade dos estudantes de não abrir a câmera, mas causa um estranhamento, né? Até quando a pessoa não está acostumada,
às vezes um palestrante e tal que vai falar, geralmente para e fala, gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Porque é estranho, né? Porque parece que realmente não tem ninguém ali do outro lado. Mas é questão de costume também. Muito bem. Eu agradeço as suas respostas, Marcela Bastos. Obrigada pelo convite. Chega ao fim mais uma edição do Conexão J5. Fiquem agora com a programação musical da rádio e até amanhã.